Gente, então vamos lá, hein? Lista enviada pela senadora Elisiane Gama para o presidente do Senado. Tropa de choque do governo no Senado para a CPMI, que deve ser instalada na semana que vem. O dia só o Yuri Pita sabe. Elisiane Gama, ela própria, a senadora que tem se destacado muito nessa nova fase, digamos, governo Lula 3, como uma excelente sparring dos ministros que estão sendo chamados ao Senado Federal. Do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, tinha ali o Sérgio Moro e o Flávio Dino numa altercação que o Sérgio Moro, eu não vou admitir ser alvo de deboche, aí o Dino vai e responde. Aí a Elisiane Gama começou a incomodar o Sérgio Moro na cadeira de trás, sabe? Ele ia falar, ela tá interrompendo o ministro, sim, o ministro tem que falar, presidente, o ministro tem que falar. Então, ela já está construindo aí esse papel de tropa de choque mesmo, até por ser líder do bloco governista, e vai para o pau, literalmente, porque essa CPI, gente, não tem, é tiro, porrada e bomba. Então, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, olha também os experimentados, Omar Aziz, Otto Alencar. O ex-presidente da CPMI da pandemia, ele estava meio reticente, foi, e o Otto que estava assim, pimpão, para ir para a briga de novo. Fabiano Contarato, delegado, tem experiência, senador do PT do Espírito Santo. Rogério Carvalho, esses dois nomes a gente já tinha dado aqui no 360, há semanas, são os dois representantes do PT. E temos a Ana Paula Lobato, que também é aliadíssima do ministro da Justiça do PSB do Maranhão. Os suplentes, senador Ângelo Coronel, que foi presidente, inclusive, da CPMI das fake news, também do PSD da Bahia, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, filho da Cátia Abreu, aliada de Lula e do governo. Senadora Zenaide, que também participou como integrante convidada, eu acho, né, da CPMI da pandemia. Augusta Brito, senadora nova do PT do Ceará. Randolph, que foi ali um personagem importante para a CPMI da pandemia, volta aqui agora e tem uma indicação ainda de suplência vaga. Está aí na sua tela, indicação feita pela senadora Elisiane Gama. Que primeira avaliação a gente consegue fazer desse grupo, meus queridos? Eu começo com você, Yuri. Então tá bom. Ô Dani, então deixa eu já esclarecer que tem um ponto bem importante. Não sei se eu estava olhando aqui para baixo na hora que você mostrou a lista dos nomes e a data dessa indicação, que essas indicações de integrantes foram feitas hoje. Por Exato. que isso é, 18 de maio. Exato. Por que isso é importante? E de fato, né, só de pegar senadores experientes que estiveram na CPI da pandemia, né, Elisiane Gama não era integrante oficial, mas como integrante da bancada feminina ao lado do Simone Tebet teve um papel importante, por aí vai, dá para se ver que essa bancada foi escalada de fato para ter uma linha bastante contundente e o fato da estreante, da senadora estreante Ana Paula Lobato também estar incluída, isso também é um ponto de destaque aí pelo PSB. Mas só para esclarecer então sobre a data de instalação, porque tem tudo a ver com essa informação. Qual que é a regra do regimento do Congresso para a primeira sessão de uma comissão mista de inquérito, uma comissão parlamentar mista de inquérito? O integrante mais novo convoca a primeira sessão, que vai eleger o presidente e o vice. Até ontem à noite, quando se atingiu a maioria dos integrantes e, com isso, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também presidente do Senado, falou, olha, atingiu-se o número mínimo para a instalação da CPI. O mais velho tem a prerrogativa de convocar esta primeira sessão. Até antes dessa lista, Espiridião Amin era o senador mais velho. Ele é nascido no dia 21 de dezembro de 1947. E aí convocou a sessão para terça-feira, como a gente falou instantes atrás. Com essa nova lista, Otto Alencar, que nasceu no dia 28 de agosto de 1947, passa a ser o mais velho e aí ele ele tem a prerrogativa de chamar esta primeira sessão e presidir a primeira sessão. Então, com essa escalação dele, Otto Alencar, ele é líder da bancada do seu partido e Elisiane Gama é líder do bloco. Meu amor, posso te interromper? Claro. Chegou um documento, eu preciso olhar aqui, eu vou pedir para o Igor me tirar de tela. Yuri conclui. Renata, você maneja para mim, por favor, o restante da análise aqui, até que eu consiga concluir a leitura para a gente voltar com informação aqui? Vamos nessa. Obrigada, Edu.
Então, para concluir essa informação, a partir do momento que Otto Alencar foi indicado pelo seu bloco como membro da CPI mista, ele tem para si essa possibilidade de convocar. E aí o que ele quer é convocar para quinta-feira. E ele me mandou uma frase aqui até explicando isso. Abre aspas. Meu querido Amin, Espiridão Amin, é mais novo do que eu em uns meses. Pelo regimento comum do Congresso, coube a mim e não a mim, sem nenhum sentimento de cercear direito do nobilíssimo colega, a convocação dessa sessão inaugural da CPI mista, que agora, em vez de ser na terça-feira, dia 23, tende a ser no dia 25, quinta-feira que vem, ou seja, até a primeira sessão dessa CPI mista, Renata Agostini já dá um caldo aí do que vem pela frente nas disputas entre governo e oposição. A gente está com a missão de continuar falando aqui da CPMI, mas eu tenho certeza que vocês estão que nem eu, assim, o que chegou para a Daniela? Eu quero saber. Leandro, o Pita estava contando aqui para a gente sobre esse estique-puxa, vai e vem aí da primeira sessão, mas o fato que a gente tem é que finalmente ela vai andar. E por quê? Porque logo no início, quando o governo decidiu embarcar nessa ideia da CPMI, porque viu que poderia ser emparedado, resolveu ir a campo e trabalhar, havia uma sensação de que todos os outros fatos seriam atropelados pela instalação dessa CPMI. Aí todo mundo jogou um pouquinho de lado durante um tempo, o governo mesmo tinha outras prioridades, agora respiraram fundo e falaram, não, vamos colocar os nomes, vamos tocar ela pela frente. De que maneira isso não deixa de ser uma reação ao fato de que a oposição correu para dominar a CPI do MST e está acenando que lá vai tentar causar problema para o governo, né? Vai fazer barulho na CPI do MST e essa acabou sendo esquecida. Repara só, né? Nas últimas semanas você não vê nenhum deputado, nenhum senador que faz oposição ao governo Lula falando dessa CPMI. Acaba que a oposição queria muito, né? Colocou a CPMI nos assuntos mais comentados do país, nas redes sociais, enfim, fez uma mobilização gigantesca querendo essa investigação, anunciando que ia produzir desgaste para o Flávio Dino, ministro da Justiça, que ia produzir desgaste para o GSI, para o Gonçalves Dias. A CPMI ela ganha um empurrão depois que o Leandro Magalhães traz aqui na CNN as imagens internas do que aconteceu ali no Palácio do Planalto. Ela ganha um empurrão depois disso. O governo passa a encampar a CPMI e a oposição vê o seguinte, olha, e aí era uma ponderação que se fazia lá atrás. De repente, essa comissão não vai ser tão boa assim para a oposição. O governo vai ter maioria nessa comissão, né? Vai ter um espaço ali para poder pressionar ainda mais figuras como o ex-ministro da Justiça e ex-secretário do DF, Anderson Torres, os comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal, que já depuseram a CPI do DF e que vão certamente serem chamados agora. Então, vai produzir, sim, um desgaste para a oposição ao governo Lula, que tem ali que se preocupar primeiro com os militares do GSI, né, e os militares que, por exemplo, a gente acabou de ver o ex-comandante militar do Planalto falando, enfim, a avaliação dele sobre os acampamentos golpistas, já mostra que se tem um flanco ali para se explorar, mas o fato é que a oposição tirou o pé disso. CPI não é bom para ninguém, né, para o governo, que vai precisar colocar aí a sua tropa de choque para atuar nessa comissão e certamente quando você está olhando para um lugar, você deixa de estar olhando para o outro. E para a oposição, pior ainda, está num espaço reduzido dentro do parlamento, um espaço reduzido dessa CPMI e com muita coisa para explicar. Afinal, o principal partido de oposição ao governo Lula tem pessoas investigadas no Supremo Tribunal Federal por terem incitado ou aplaudido, apoiado o 8 de janeiro. Então vai ser um problema também para o PL. Daí tiraram o pé, mas agora não tem jeito, o requerimento está lido, enfim, o time está escalado pelo governo agora e a CPMI vai, enfim, andar. E a oposição, nesse caso, que tomou a dianteira, inclusive, das indicações, né, já tinha colocado ali nomes célebres do bolsonarismo, ela, inclusive, já havia indicado alguns dos alvos, né, Pita? A gente tem algum mapeamento, já que a gente pode falar, do que esses dois polos vão tentar explorar ali na CPMI, do lado da oposição. O fato de eles quererem muito fazer uma conexão de omissão
com o comportamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, alvo declarado, do lado da base do governo, e atrás desses personagens que, inclusive, a gente falou bastante hoje, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, Ailton Barros, as revelações também vão municiando a CPI para o início dos trabalhos. Sem dúvida, Rei. E tem um outro aspecto que é muito sui generis dessa CPI mista, que é o fato dela ter como objeto o que já é objeto de uma CPI local, que é a CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Só nós aqui no 360, hoje fizemos isso, com o depoimento do ex-comandante ali do batalhão do Comando Militar do Planalto, mas vários outros depoimentos que já foram colhidos pelos deputados distritais do Distrito Federal já dão uma amostra do que pode vir. E na sessão de hoje da Câmara do Distrito Federal, aprovou-se a convocação de 2 nomes que também entrariam nessa disputa governo-oposição da CPI do Congresso Nacional. Ninguém menos do que o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-ministro Gonçalves Dias, ou seja, de certa forma, talvez a gente comece a ver, a partir da instalação da CPI mista no Congresso Nacional, outro tipo de disputa, uma corrida para ver qual dessas comissões vai conseguir convocar primeiro outras testemunhas-chave ou até suspeitos que ainda não foram ouvidos nem lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nem na própria comissão mista que vai começar agora. Mas vale lembrar que, como também há uma investigação no âmbito do Judiciário, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, tem um farto rol de informações, elementos e pessoas que podem entrar nessa lista de alvos. Mas certamente, tanto a oposição quanto o governo vão travar uma disputa, e o que a gente está vendo, de novo, reiterar para essa disputa tão... Não me lembro de chegar no ponto de se disputar quem vai presidir a primeira sessão, avocando para si a questão da senioridade. Acho que isso deixa muito claro o quanto qualquer mínimo detalhe vai ser um objeto de disputa entre governo e oposição nessa CPI mista. Mas, já que a gente estava falando sobre a disputa da presidência do dia 1º, mas diante dessa expectativa, né? Não sei se uma nova CPI do fim do mundo, mas do fato de que sabemos que esses 2 polos, base e oposição, vão para fazer barulho e tentar trabalhar a tal das narrativas. O que a gente pode esperar da presidência de Arthur Maia, né, Leandro? Você que nos últimos dias ficou apurando ali sobre essas deliberações e a escolha do nome, o que estava por trás, o que a gente pode falar do parlamentar e de como ele pode caminhar nessas 2 pressões que, obviamente, vão acontecer. No União Brasil, o que falam do Arthur Maia é o seguinte: uma figura que é próxima do líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, que é o deputado Elmar Nascimento, e que não vai jogar contra o governo. A questão é que o União Brasil, e aí o Arthur Maia vai ter que administrar um conflito interno, e dentro, se caso seja escolhido presidente da CPMI, ele vai ter que administrar um conflito interno, porque é o partido que vai ter o Davi Alcolumbre, que é próximo ao governo Lula, e o Kim Kataguiri, que faz oposição ao governo Lula, mas também dá suas cutucadas nos bolsonaristas, fez isso no seu primeiro mandato, nos últimos 4 anos. Então, essas indicações do União Brasil vão colocar o partido, no caso do Arthur Maia, que é o que está todo mundo dizendo, que ele será o presidente da CPMI, vão colocar ele sempre numa posição difícil, porque ele vai ter que administrar o que pensa a oposição, e tem gente que faz oposição que está junto com ele, e vai ter que administrar o que o próprio partido pensa dos rumos dessa CPMI. Mas o fato é que é considerado ali um parlamentar experiente para uma CPMI que, por mais que a oposição tenha tirado o pé, quando ela começar, amigo, a tropa de choque gigantesca que tem ali de um lado e de outro, parlamentares que estão acostumados a fazer política e outros que estão acostumados a fazer política para as redes sociais, a fazer barulho, a gente vai ter, sim, certamente muita atividade aí nos próximos meses. Enquanto o Igor tenta fazer a tarja caber aqui no nosso sistema, Yuri, no fim eu acabei então sem entender, vai ser terça ou quinta a CPMI? Não, isso que eu não entendi, eu não ouvi, porque eu fui ler. Não, vai ser. Então, você, espectador, ouça mais uma vez a informação junto com o Daniela Lima. Vai ser quinta-feira, por quê? Até agora há pouco, hoje à tarde, Espiridião Amin era o integrante mais velho da CPI mista já indicado e podia avocar para si a presidência da sessão.
Com esta indicação da lista do bloco governista e entrando Otto Alencar 4 meses mais velho, 4 meses apenas mais velho do que Espiridião Amin, ele pode puxar para si a convocação da primeira sessão e ele que vai conduzir os trabalhos para a eleição do presidente e do relator da CPI mista. Então, Daniela Lima, até o começo, primeira metade do 360 era terça, aí agora virou para quinta-feira. Muito bem. Obrigada, querido, pelas informações.